Havia uma advertência tão séria que o Padre Pio, o santo dos estigmas, o místico que conversava com anjos e via a alma das pessoas, repetia constantemente aos seus filhos espirituais. Uma advertência sobre palavras que nunca, sob nenhuma circunstância, devemos pronunciar quando falamos de nossos entes queridos que partiram deste mundo. Que palavras são estas? Por que são tão perigosas? E o mais importante, o que devemos dizer no lugar delas? Fique até o final deste vídeo, porque vou revelar não apenas as palavras proibidas, mas também as orações poderosas que o próprio Padre Pio recomendava para ajudar as almas do purgatório. Se você tem um ente querido que já partiu, esta mensagem pode mudar completamente a forma como você reza por ele. Antes de começarmos, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum ensinamento espiritual. E me diga nos comentários, você costuma rezar pelos seus falecidos? Que orações você faz? Vamos começar. O Padre Pio de Pietrelcina, cujo nome verdadeiro era Francesco Forgione, nasceu em 1887 na pequena cidade de Pietrelcina, Itália. Desde muito jovem, ele demonstrou uma conexão extraordinária com o mundo espiritual. Aos 5 anos de idade, já tinha visões de Jesus, Maria e seu anjo da guarda. Mas foi aos 23 anos, quando recebeu os estigmas invisíveis, e depois aos 31 anos, quando os estigmas se tornaram visíveis, que sua vida tomou um rumo completamente místico. Durante 50 anos, o Padre Pio carregou em seu corpo as 5 chagas de Cristo, sangrando constantemente das mãos, dos pés e do lado, exatamente como Jesus na cruz. Mas os estigmas eram apenas o começo de seus dons sobrenaturais. O Padre Pio tinha o dom da bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo. Tinha o dom de ler almas, conhecendo os pecados das pessoas antes mesmo que elas os confessassem. Tinha o dom da profecia, prevendo eventos futuros com precisão assustadora. E tinha um dom que poucos santos na história da Igreja tiveram com tanta intensidade: a capacidade de ver e se comunicar com as almas do purgatório. Era justamente por causa deste último dom que suas advertências sobre como falar dos mortos tinham tanto peso. O Padre Pio via as almas do purgatório constantemente. Elas apareciam para ele na cela, durante a missa, enquanto ele confessava aos fiéis, pedindo suas orações. Algumas dessas aparições foram testemunhadas por outras pessoas. Há relatos de freis que ouviram conversas do Padre Pio com pessoas invisíveis durante a noite. Há testemunhos de fiéis que viram sombras e figuras ao redor dele durante a celebração da missa. O próprio Padre Pio descreveu essas visitas dizendo que seu quarto parecia uma estação de trem, com almas entrando e saindo constantemente, todas pedindo orações para poderem finalmente entrar no céu. Foi através dessas experiências diretas com as almas do purgatório que o Padre Pio aprendeu verdades profundas sobre o estado dessas almas e sobre o que realmente as ajuda ou prejudica. E uma das advertências mais sérias que ele fazia era sobre certas palavras que nunca devemos dizer quando falamos de nossos mortos. Palavras que, segundo ele, não apenas não ajudam essas almas, mas podem até mesmo prolongar seu sofrimento no purgatório. Então, quais são essas palavras proibidas? A primeira e mais importante palavra que o Padre Pio advertia para nunca dizermos é esta: descanse em paz. Você pode estar pensando, mas como assim? Essa é uma das frases mais comuns que dizemos quando alguém morre. Está até nas lápides dos cemitérios. RIP, Rest in Peace, descanse em paz. Como pode ser prejudicial dizer isso? O Padre Pio explicava da seguinte maneira: quando dizemos apenas descanse em paz, estamos presumindo que a pessoa já está descansando, já está em paz, já está no céu. Mas a realidade é que a maioria das almas não vai diretamente para o céu. A maioria passa primeiro pelo purgatório, um estado de purificação onde sofrem intensamente, queimando de saudade de Deus, purificando-se de todas as manchas do pecado antes de poderem entrar na presença divina. O Padre Pio dizia que as almas do purgatório ouvem quando falamos delas.
E quando dizemos apenas descanse em paz, sem oferecer orações, sem oferecer missas, sem fazer sacrifícios por elas, é como se estivéssemos dizendo: você já está bem, você não precisa de nada, você já está descansando. Mas essas almas não estão descansando. Elas estão sofrendo intensamente e precisam desesperadamente de nossas orações. Imagine você preso em um lugar de sofrimento, queimando de desejo por Deus, e as pessoas que você ama, em vez de te ajudarem com orações, simplesmente presumem que você está bem e não fazem nada. Seria uma agonia adicional, não seria? Por isso, o Padre Pio insistia: nunca diga apenas descanse em paz. Diga: que Deus tenha misericórdia de sua alma, ou reze por elas. Ofereça missas, faça sacrifícios. A segunda palavra ou frase que o Padre Pio advertia para nunca dizermos é: ele ou ela já está no céu. Novamente, pode parecer estranho porque queremos acreditar que nossos entes queridos estão imediatamente no céu. É reconfortante pensar assim. Mas o Padre Pio, que via as almas do purgatório diariamente, sabia que a realidade era diferente. Ele contava que mesmo pessoas muito boas, pessoas piedosas que iam à igreja regularmente, pessoas que confessavam e comungavam, ainda assim precisavam passar pelo purgatório. Por quê? Porque até os menores pecados veniais, até as menores imperfeições, precisam ser purificadas antes que possamos entrar na presença de Deus, que é pureza absoluta. O Padre Pio contava a história de uma de suas filhas espirituais, uma mulher muito devota que havia morrido. Todos presumiram que ela tinha ido direto para o céu por causa de sua santidade. Mas o Padre Pio revelou que ela estava no purgatório e precisava de orações. Quando perguntaram por que uma mulher tão santa precisava do purgatório, ele explicou que até as menores imperfeições, até os menores apegos aos bens terrenos, até a menor vaidade ou amor próprio, tudo precisa ser queimado no fogo do purgatório antes que possamos ver Deus face a face. Então, quando dizemos que alguém já está no céu sem ter certeza, estamos novamente presumindo que a pessoa não precisa de nossas orações, e assim deixamos de ajudá-la. A terceira palavra ou atitude que o Padre Pio advertia contra era chorar demais pelos mortos de uma maneira desesperada e sem fé. Ele não estava dizendo que não devemos chorar ou sentir saudade. Isso seria desumano. Até Jesus chorou pela morte de Lázaro. O Padre Pio chorava pelos seus entes queridos. Mas ele advertia contra um tipo específico de choro. O choro desesperado que questiona Deus, que se revolta contra a vontade divina, que se recusa a aceitar a realidade da morte. Ele dizia que esse tipo de choro excessivo e desesperado pode perturbar as almas dos falecidos e até dificultar seu processo de purificação. O Padre Pio explicava que as almas do purgatório podem ver e sentir nossa dor. Quando choramos desesperadamente, quando vivemos em constante tristeza por anos e anos, recusando-nos a aceitar que eles partiram, essas almas sofrem ainda mais porque não querem nos ver sofrendo. Elas querem que aceitemos a vontade de Deus, que tenhamos fé na vida eterna, que vivamos nossas vidas aqui na terra com esperança de um dia nos reencontrarmos no céu. O Padre Pio contava que algumas almas lhe pediam para dizer aos seus familiares para pararem de chorar tanto, para terem fé, para viverem suas vidas, porque ver o sofrimento excessivo dos entes queridos era uma tortura adicional para elas. A quarta palavra ou atitude proibida era falar mal dos mortos ou guardar ressentimentos contra eles. O Padre Pio era muito firme nisso. Ele dizia que devemos perdoar completamente qualquer mágoa ou ofensa que tenhamos sofrido de alguém que já morreu. Guardar rancor de um morto é um pecado sério porque essa pessoa não pode mais se defender, não pode mais pedir perdão, não pode mais fazer as pazes. E esse ressentimento não apenas nos prejudica espiritualmente, mas também prejudica a alma do falecido. O Padre Pio ensinava que quando guardamos ressentimento contra um morto, de certa forma estamos amarrando espiritualmente essa alma, dificultando sua purificação. Ele contava o caso de uma mulher que veio até ele cheia de ódio por seu marido falecido,
que havia sido infiel e cruel durante a vida. O Padre Pio lhe disse severamente que ela precisava perdoar imediatamente, não pelo bem do marido apenas, mas pelo bem dela mesma e pela salvação de sua própria alma. Ele explicou que o marido estava sofrendo intensamente no purgatório, não apenas pelos seus pecados, mas também porque o ódio da esposa funcionava como uma corrente espiritual que o prendia. Apenas quando ela perdoasse de coração, rezasse por ele e oferecesse missas pela sua alma, ambos seriam libertos, ele do sofrimento adicional e ela do peso do ódio. A quinta palavra que o Padre Pio proibia era qualquer forma de superstição relacionada aos mortos. Ele advertia severamente contra tentar se comunicar com os mortos através de médiuns, ou ouija, sessões espíritas ou qualquer outra prática do ocultismo. O Padre Pio, que tinha experiência direta com o mundo espiritual, sabia dos perigos tremendos dessas práticas. Ele explicava que quando tentamos nos comunicar com os mortos através dessas práticas proibidas, não estamos realmente falando com nossos entes queridos. Na maioria das vezes, estamos falando com demônios que se fazem passar por nossos entes queridos para nos enganar e nos levar para longe de Deus. O Padre Pio contava que certa vez, uma mulher veio até ele dizendo que havia consultado uma médium para falar com seu filho falecido. A médium havia dado detalhes específicos e a mulher estava convencida de que havia realmente falado com seu filho. Mas o Padre Pio, usando seu dom de ver almas, revelou a ela uma verdade aterradora. Ela não havia falado com seu filho. Havia falado com um demônio. E pior ainda, por causa dessa consulta ao ocultismo, ela havia aberto uma porta espiritual em sua vida que agora permitia que esse demônio a atormentasse. O Padre Pio teve que fazer orações de libertação por ela e lhe deu uma penitência severa para fechar essa porta espiritual. Agora que conhecemos as palavras e atitudes proibidas, você deve estar se perguntando, então, o que devemos dizer? O que devemos fazer por nossos mortos? O Padre Pio tinha respostas muito claras para essas perguntas. Ele ensinava que a coisa mais poderosa que podemos fazer por uma alma do purgatório é oferecer missas por ela. A Santa Missa, segundo o Padre Pio, é infinitamente mais poderosa do que qualquer outra oração, porque na missa, o próprio sacrifício de Cristo na cruz é renovado de forma incruenta. Não há nada mais poderoso do que o sangue de Cristo para purificar uma alma. O Padre Pio contava que muitas vezes, enquanto celebrava a missa, via almas do purgatório sendo libertadas e subindo ao céu no momento da consagração, quando o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Ele dizia que uma única missa oferecida por uma alma do purgatório pode fazer mais por ela do que anos e anos de outras orações. Por isso ele insistia com seus filhos espirituais: ofereçam missas, ofereçam missas, ofereçam missas. Se vocês realmente amam seus mortos, se querem realmente ajudá-los, não gastem dinheiro em coroas de flores caras, não gastem em túmulos luxuosos, gastem em missas, ofereçam missas. Além das missas, o Padre Pio recomendava fortemente a oração do terço pelos mortos. Ele dizia que a Virgem Maria tem uma compaixão especial pelas almas do purgatório e que ela pessoalmente desce ao purgatório para buscar as almas por quem rezamos o terço. Ele contava que certa vez, enquanto rezava o terço por uma alma, viu Nossa Senhora descer ao purgatório rodeada de luz, pegar aquela alma pela mão e levá-la diretamente para o céu. Desde então, ele sempre recomendava: rezem o terço pelos seus mortos, especialmente no dia de finados e nos aniversários de falecimento. O Padre Pio também ensinava uma oração específica que ele mesmo rezava constantemente pelas almas do purgatório. Esta oração é simples, mas poderosíssima. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, Jesus, em união com as missas celebradas hoje em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de toda parte, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos da minha casa e pelos da minha família. Amém. O Padre Pio rezava esta oração dezenas de vezes por dia
e incentivava todos a fazerem o mesmo. Outra prática que o Padre Pio recomendava fortemente era oferecer sacrifícios pelas almas do purgatório. Ele explicava que, assim como o sacrifício de Cristo nos salvou, nossos pequenos sacrifícios unidos ao sacrifício de Cristo podem ajudar tremendamente as almas do purgatório. Que tipo de sacrifícios? Jejuns, renúncia a pequenos prazeres, oferecer nossas dores e sofrimentos, fazer trabalhos de caridade em nome dos falecidos, perdoar ofensas, vencer tentações. Tudo isso, quando oferecido especificamente por uma alma do purgatório, tem um valor imenso para ajudar na purificação dessa alma. O Padre Pio tinha uma devoção particular em oferecer seus próprios sofrimentos pelas almas do purgatório. As dores dos estigmas eram terríveis e ele as oferecia constantemente por essas almas. Ele dizia: não desperdicem nenhum sofrimento. Cada dor, cada dificuldade, cada provação, se oferecida com amor, pode libertar uma alma do purgatório. Imaginem que poder temos em nossas mãos. Podemos literalmente salvar almas através de nossos sacrifícios. Uma das histórias mais comoventes sobre o Padre Pio e as almas do purgatório envolve uma freira que havia sido sua diretora espiritual quando ele era jovem. Esta freira foi muito dura com ele, às vezes até cruel, duvidando de seus dons espirituais e tratando-o com severidade. Depois que ela morreu, apareceu para o Padre Pio do purgatório pedindo suas orações. Alguns dos freis que conheciam a história sugeriram ao Padre Pio que ele não precisava rezar muito por ela, considerando como ela o havia tratado. Mas o Padre Pio respondeu com veemência: como posso não rezar por ela? Ela está sofrendo. Ela precisa de minhas orações. O perdão é absoluto ou não é nada. Esta história ilustra perfeitamente o ensinamento do Padre Pio sobre perdoar completamente os mortos e rezar por eles independentemente de como nos trataram em vida. Ele praticava o que pregava, oferecendo inúmeras missas e orações por aquela freira, até que ela foi libertada do purgatório. Mais tarde, ela apareceu para ele radiante, agradecendo suas orações e dizendo que agora estava no céu, intercedendo por ele. O Padre Pio também ensinava sobre a importância de rezar não apenas pelos nossos próprios entes queridos, mas por todas as almas do purgatório, especialmente aquelas que não têm ninguém para rezar por elas. Ele dizia que essas almas esquecidas sofrem ainda mais porque não recebem o alívio das orações. Muitas dessas almas são de pessoas que morreram sozinhas, que não tinham família, que foram esquecidas por todos. O Padre Pio tinha uma compaixão especial por essas almas abandonadas e incentivava todos a incluí-las em suas orações. Ele contava que essas almas esquecidas, quando finalmente libertadas através das orações de desconhecidos, tornam-se poderosos intercessores no céu por aqueles que rezaram por elas. É como se formássemos uma amizade espiritual com essas almas. Nós as ajudamos aqui com nossas orações, e elas nos ajudam lá de cima com suas intercessões quando chegam ao céu. O Padre Pio dizia: ninguém é mais grato do que uma alma do purgatório que foi ajudada. Quando essa alma chega ao céu, ela nunca esquece quem rezou por ela e intercede poderosamente por essa pessoa. Há um ensinamento do Padre Pio que choca muitas pessoas, mas que ele repetia frequentemente. Muitas vezes, passamos mais tempo cuidando do corpo morto do que cuidando da alma do falecido. Gastamos fortunas em caixões caros, em velórios luxuosos, em túmulos elaborados, mas não oferecemos nenhuma missa pela alma. O Padre Pio dizia que isso é completamente ao contrário do que deveríamos fazer. O corpo vai se decompor de qualquer forma. O que importa é a alma, que é eterna. Uma missa simples vale infinitamente mais do que o caixão mais caro do mundo. Ele contava a história de um homem rico que morreu e teve um funeral luxuosíssimo com milhares de flores, música cara, um túmulo de mármore. Mas a família não ofereceu nenhuma missa por ele. O Padre Pio viu a alma desse homem no purgatório, sofrendo terrivelmente, e ela lhe disse: de que me servem as flores? De que me serve o mármore? Eu preciso de missas. Eu preciso de orações.
O Padre Pio usava esta história para ensinar que o verdadeiro amor pelos mortos não se mostra em gastos externos, mas em orações e missas. Outro aspecto importante do ensinamento do Padre Pio era sobre o purgatório em si. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre o purgatório. Alguns pensam que é uma invenção da Igreja, outros pensam que é uma espécie de segundo inferno. O Padre Pio, que via o purgatório regularmente, descrevia-o de forma diferente. Ele dizia que o purgatório é um lugar de sofrimento intenso, sim, mas é também um lugar de esperança. As almas lá sabem que vão para o céu. Elas têm certeza absoluta de sua salvação. O sofrimento delas vem principalmente da saudade de Deus, do desejo ardente de vê-lo, mas ainda não poder por causa das manchas do pecado que precisam ser purificadas. O Padre Pio comparava o purgatório a um hospital. Assim como no hospital as pessoas sofrem com cirurgias e tratamentos dolorosos, mas é tudo para curá-las. No purgatório as almas sofrem uma purificação dolorosa, mas é tudo para prepará-las para a glória eterna do céu. E assim como no hospital as visitas dos entes queridos reconfortam os pacientes, nossas orações reconfortam e ajudam as almas do purgatório. O Padre Pio dizia: suas orações são como gotas de água fresca para essas almas que queimam de desejo por Deus. Quanto ao tempo que uma alma passa no purgatório, o Padre Pio explicava que varia enormemente dependendo da vida que a pessoa levou e das orações que são oferecidas por ela. Algumas almas passam apenas dias ou horas, outras passam anos, algumas podem passar séculos. O Padre Pio contava que conheceu no purgatório almas da Idade Média que ainda estavam lá sofrendo porque ninguém mais rezava por elas. Todos que as conheceram já morreram há séculos. Por isso ele insistia tanto na importância de rezar não apenas pelos nossos conhecidos, mas por todas as almas do purgatório. Uma das práticas que o Padre Pio mais recomendava era fazer uma lista de todos os nossos entes queridos falecidos e rezar por eles nominalmente todos os dias. Ele dizia que devemos chamá-los pelo nome em nossas orações, porque isso cria uma conexão espiritual específica com aquela alma. Não basta rezar genericamente por todos os mortos. Devemos rezar especificamente por meu pai, por minha mãe, por meu avô, por minha tia, e assim por diante. Cada nome pronunciado em oração é como um raio de luz que penetra no purgatório e alivia aquela alma específica. O Padre Pio também ensinava sobre a eficácia especial de certas orações. Além da missa e do terço, ele recomendava fortemente a oração da Divina Misericórdia pelas almas do purgatório. Ele dizia que Jesus prometeu a Santa Faustina que qualquer alma por quem se reza a coroa da Divina Misericórdia recebe um alívio tremendo. O Padre Pio costumava rezar a coroa da misericórdia, especialmente às 3 da tarde, a hora da misericórdia, oferecendo-a pelas almas mais esquecidas do purgatório. Outra oração que o Padre Pio valorizava muito era o eterno repouso. Esta oração simples: eterno repouso dai a eles, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Parece contraditória com o que dissemos antes sobre não dizer apenas descanse em paz, mas na verdade não é. A diferença é que aqui estamos pedindo a Deus que dê o eterno repouso, não presumindo que eles já estão em repouso. Estamos pedindo que a luz perpétua os ilumine, ou seja, que Deus os purifique e os leve para o céu. É uma oração, não uma presunção. O Padre Pio contava que certa vez estava rezando o eterno repouso por um soldado morto na guerra, quando viu a alma desse soldado ser imediatamente libertada do purgatório e subir ao céu. Ele disse que nunca subestimemos o poder de orações simples rezadas com fé. Às vezes, uma única oração sincera pode fazer mais do que 1000 orações distraídas. O que importa não é a quantidade, mas a qualidade, a fé, o amor com que rezamos. Um aspecto fascinante do ensinamento do Padre Pio era sobre a comunhão de intercessão entre nós e as almas do purgatório. Ele explicava que quando rezamos por uma alma do purgatório, essa alma imediatamente começa a interceder por nós, mesmo antes de chegar ao céu,
E quando essa alma finalmente é libertada e entra no céu, ela se torna uma intercessora poderosíssima por nós, porque nunca esquece quem a ajudou. O Padre Pio dizia: faça amigos no purgatório, eles se tornarão seus amigos no céu. Ele contava que muitas das graças e milagres que aconteciam em seu ministério eram resultado da intercessão de almas que ele havia ajudado a libertar do purgatório. Essas almas agradecidas, agora no céu, retribuíam suas orações, intercedendo poderosamente por ele e por todos aqueles que ele recomendava a elas. Era uma espécie de círculo virtuoso de oração e intercessão. Agora, chegando ao final deste vídeo, vamos resumir os pontos principais do ensinamento do Padre Pio sobre como falar e rezar pelos mortos. Primeiro, nunca presuma que alguém já está no céu ou já está descansando em paz sem oferecer orações e missas por essa pessoa. Segundo, não chore desesperadamente de forma que questione a vontade de Deus e perturbe a alma do falecido. Terceiro, perdoe completamente qualquer mágoa e nunca fale mal dos mortos. Quarto, evite qualquer prática supersticiosa ou oculta relacionada aos mortos. Quinto, ofereça missas, que são a ajuda mais poderosa. Sexto, reze o terço regularmente pelos seus mortos. Sétimo, ofereça sacrifícios e sofrimentos por eles. Oitavo, reze não apenas pelos seus conhecidos, mas por todas as almas do purgatório, especialmente as esquecidas. Nono, chame seus falecidos pelo nome em suas orações. Décimo, confie que suas orações realmente fazem diferença e que você pode literalmente ajudar a libertar almas do purgatório. O Padre Pio, agora santo e no céu, continua intercedendo pelas almas do purgatório e por todos nós. Sua mensagem é urgente e clara. Não abandonem seus mortos. Eles precisam de vocês. Eles contam com vocês. Suas orações podem ser a diferença entre séculos de sofrimento e a libertação rápida para a glória eterna. Se você tem um ente querido que já partiu, comece hoje mesmo a rezar por ele de forma específica e constante. Ofereça missas, reze o terço, faça sacrifícios e confie que através de suas orações unidas ao sacrifício de Cristo, você está realmente ajudando aquela alma que você ama. E lembre-se sempre das palavras do Padre Pio. A caridade pode ser exercida de muitas maneiras, mas nenhuma é mais proveitosa do que aquela exercida em favor das almas do purgatório. Ore por elas, e elas orarão por você. Ajude-as a chegar ao céu, e elas o ajudarão a chegar lá também. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe-o com outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Deixe nos comentários o nome de um ente querido falecido por quem você vai começar a rezar hoje. E que Deus abençoe você e todos os seus falecidos. Amém.